Boa noite a todos. Que nosso Divino Mestre possa nos auxiliar neste momento, a todos nós, e possamos angariar os recursos necessários que viemos buscar. Só tirar aqui da... Certa vez, um homem parou de frente a uma porta de um bar e ele tirou uma fita métrica do bolso, mediu a porta e falou em voz alta: 2 metros de altura por 80 centímetros de largura. E aí, admirado, ele mediu novamente: 2 metros de altura, 80 centímetros de largura. E aí, não acreditando muito, ele mediu uma terceira vez. E assim ele foi repetindo essa medição várias e várias vezes. E no que ele estava medindo a porta, algumas pessoas que passavam por ali viram a atitude dele, ficaram curiosos, começaram a observar ele medindo a porta. E depois que tinha algumas pessoas ali, ele percebendo as pessoas olhando, ele se voltou para as pessoas e disse assim: parece mentira, mas essa porta tem só 2 metros de altura por 80 de largura. No entanto, por essa porta passou todo o meu dinheiro, meu carro, minha casa, a comida dos meus filhos. Mas não foram só as coisas materiais que passaram. Passou também a minha dignidade, minha honra, os meus sonhos, a esperança da minha esposa. Passou toda a felicidade do meu lar por essa porta. Gole após gole, dia após dia. E ele dizendo que toda vez que ele passava ali perto, parece que alguma coisa o chamava para que ele entrasse, como que se dizendo na mente dele: só mais um trago, só mais um gole, só mais uma dose. E me vali dessa pequena história para que a gente fizesse algumas reflexões das coisas do dia a dia que nos chamam a passar pela porta larga, pela porta mais fácil, que são as coisas que nos aprazem os nossos gostos ainda inferiores, os nossos gostos ainda de espíritos infantis que somos. As coisas mundanas que a gente se aficiona, se fixa, que nos traz prazeres. Não que o prazer seja proibido, seja censurado. O prazer, ele existe para que a gente possa sentir o prazer. Mas uma vez que esses prazeres nos chamam ou nos conduzem a dia após dia, como ele fala na história, a nos direcionarmos por essa estrada que é de fácil acesso, por essa porta que é de fácil passagem, que apesar da dimensão lá física não ser tão grande, ela teve espaço, figuradamente, para passar muitas coisas. Não só as coisas materiais que o nosso protagonista narrou que ele perdeu, mas, sobretudo, as questões morais, a esperança, a felicidade dele e do seu círculo familiar que passaram pela porta estreita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde
vai tratar desse item está lá no capítulo 18, que muitos os chamados e poucos os escolhidos, é o título do capítulo. Mas no item 3 ao 5 é o que vai ter esse subtítulo, A Porta Estreita. E lá, Kardec, quando organizando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se vale de uma passagem de Mateus que fala sobre esse tema, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, o caminho que conduz à vida, e quão poucos entram por esse caminho, pela porta estreita, pela porta que leva à vida. Em uma outra passagem do Evangelho, Jesus diz assim, que quem tentar ganhar a vida, e aí ele se refere à vida material, irá perder a vida espiritual, a vida eterna, imortal. E quem perder a vida, ele se refere à vida material, irá ganhar a vida espiritual. Mas aí a gente fica naquela dicotomia. Mas eu não estou na matéria para usar a matéria? Sim, a matéria é o instrumento de nossa evolução. Sem a oportunidade material, nós não temos a oportunidade de evoluir. Assim como na escola, em que os alunos vão recebendo o conteúdo da professora, mas dado momento ela precisa fazer uma prova para verificar se os alunos aprenderam ou não aprenderam. E assim, no nosso dia a dia, há inúmeras situações que são as provas. Quer uma prova maior do que conviver numa relação afetiva? Conviver com as pessoas é difícil. E conviver numa relação afetiva? Educar um filho, uma criança. E nessa mensagem que Jesus falava por parábola, ele falava por figuras de linguagem, em que ele quer dizer que a porta estreita é aquelas práticas que vão nos levar à perfeição. E nós ainda, espíritos pouco adiantados, ainda na nossa infância espiritual, ainda muito apegados às coisas do instinto, às coisas que nos comparam aos animais, nós nos comprazemos até de uma forma natural com as coisas da matéria que nos chamam a atenção, nos dão prazer. E nessa vinda para cá, ida para lá, vinda para cá, ida para lá, cada vez que a gente chega aqui, parece que temos pouco aprendido, parece que tudo é novo e queremos aproveitar a matéria. Mas a matéria, ela vai ser uma ferramenta muito importante nesse processo, porque ela é a prova que a professora vai aplicar na gente. Na nossa caminhada evolutiva, em que vamos angariando o conhecimento, em determinado momento somos chamados a fazer a prova, e a prova é na matéria. E aí na matéria vamos colocar em prática aquele aprendizado. Mas assim como uma criança que vai aprendendo aos poucos, nós nessa jornada também temos uma
um processo evolutivo lento. E por vezes em que nós nos comprazemos naquele estágio, parece que a evolução fica mais lenta ainda. Mas essa pressa, ela, se tiver que existir, ela tem que ser nossa, porque o alto não vai impor que a gente corra. Ele, aliás, faz com que o progresso ele seja contínuo. E nós, através da nossa vontade, a gente anda na velocidade que a gente mais se interessa. A porta estreita é aquela oportunidade em que nós somos convidados a abandonar os hábitos e os sentimentos que nos são mais próximos às eras primitivas. É aquela forma que a gente pode refletir para buscar algo melhor. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele fala que a realização de qualquer coisa, ela pede trabalho. E a vitória exige luta. E quando a gente vai verificar a definição que os espíritos dão de trabalho, eles dizem que trabalho é toda ocupação útil. E isso é muito mais amplo do que a nossa capacidade, às vezes, na encarnação, que é muito de mensurar as coisas, de palpar as coisas, consegue observar ou consegue perceber do que seja trabalho. Ele nos explicando que é toda ocupação útil, dá um leque de possibilidades de trabalhar o tempo todo, em nosso proveito, em proveito daqueles que estão ao nosso redor. E o Emmanuel diz que a vitória exige luta. A vitória é passar pela porta estreita. E passar pela porta estreita vai exigir um certo sacrifício. Há algumas situações em que o trabalho parece ser mais fácil. Pegamos o exemplo de uma sala escolar, em que lá há alguns alunos que a professora não precisa forçar demais para que eles estudem. Naturalmente, eles prestam atenção no conteúdo que é passado pela professora. Quando vão para casa, eles estudam novamente o assunto que foi dado na aula, fazem os exercícios, fazem as tarefas. Quando a prova está se aproximando, intensifica os estudos, faz os trabalhos. E, naturalmente, o aluno tem um ótimo aproveitamento, um bom ou ótimo aproveitamento naquele ano letivo, consegue tirar as notas mais do que suficientes para passar de ano. Esse espírito, ele tem gosto por fazer isso. É muito mais fácil, ou é menos penoso, porque o trabalho de prestar atenção, de estudar em casa, de fazer o exercício, não deixa de existir para esse tipo de aluno. Ele continua tendo um trabalho, esforço, dedicação, horas ali fazendo os deveres, estudando, mas ele faz isso com prazer. E já a maioria da sala, aqueles medianos e aqueles com uma dificuldade maior, a professora já tem que se reinventar para motivar aqueles alunos a estudarem. E assim, no plano material, se dá a nossa movimentação aqui na matéria, em que a grande maioria precisa de incentivos
e precisa fazer um esforço maior para passar de ano do que aqueles que fazem com uma maior naturalidade, porque eles têm um gosto melhor por fazer o trabalho bem feito. Outros precisam, às vezes, fazer o trabalho sem vontade, mas sabe que se não fizer o trabalho, não haverá remuneração. Imaginem se a gente pegasse aqui nessa sala e fizesse uma faixa no chão de cerca de 1 metro de largura e pedisse para cada um percorrer esse caminho. Acho que todo mundo aqui iria percorrer esse caminho até de olho fechado, porque é no plano, ele é largo, então é fácil. Se nós diminuíssemos essa faixa para uns 15 centímetros, já começaríamos a ter um pouco mais de dificuldade, em que teríamos que ter um pouco mais de atenção, provavelmente teríamos que caminhar de olhos abertos, e isso ia nos requerer um esforço maior para chegar até o final da faixa. Agora imagine se a gente pegasse essa faixa dos mesmos 15 centímetros de largura, mas elevássemos ela a uma altura de 3 metros. Será que seria fácil percorrer esse muro de 3 metros de altura por 15 centímetros de largura? Talvez muitos de nós já nem conseguiríamos chegar até o final desse caminhar, desse trajeto. E aqueles que chegarem, talvez tivessem uma dificuldade grande. Mas é essas situações em que o alto nos coloca para que nós possamos chegar à porta estreita. Precisa haver um sacrifício maior do que aquele que a gente vem fazendo no dia a dia. Nesse mesmo livro, Ceifa de Luz, o Emmanuel fala assim, que muitos de nós preferimos a estrada agradável dos caprichos pessoais. É muito mais fácil na caminhada, no convívio com a família, com as pessoas, nós andarmos através dos nossos caprichos, dos nossos gostos, do jeito que a gente quer que a coisa seja, sem abandonarmos os nossos hábitos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da avareza, da ira. É muito mais fácil andar com esses hábitos que nós já temos. E nós, comumente, não temos vontade de abandonar esses hábitos agradáveis. Ele continua falando assim: o atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois ele se contrapõe aos hábitos do velho homem. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu. E a porta estreita sempre é o amor intraduzível e incomensurável de Deus. A gente, no nosso dia a dia, escuta muito a figura de Deus, Jesus. Se nós aqui estamos nesse templo religioso, buscando conhecimento, nós temos esse desejo por conhecer a palavra, a mensagem de Jesus, por conhecer a lei de Deus. Mas quem de nós aqui faz um esforço sincero em proceder às mudanças necessárias para a gente conseguir passar pela porta estreita? Através de séculos que nós temos cristalizados em nossa mente de outras existências pretéritas,
em que nós tínhamos o hábito de ir ao templo religioso, sobretudo na Igreja Católica, nós criamos essa cristalização de, hoje em dia ainda, buscar a igreja, mas ir à igreja por ir. Como no passado, em que a gente tomava a hóstia e estava protegido até a próxima missa, às vezes a gente vem à casa espírita para o desencargo da nossa consciência. Fui ao templo religioso nessa semana, recebi o passe, que é como se fosse a hóstia do passado, e eu estou pronto para enfrentar mais uma semana. Dizem que certa vez, uma senhora que era bem assídua na casa espírita, veio para o passe, recebeu o passe, e aí saiu do passe, e aí ela entrou na fila novamente do passe. E aí quando ela estava chegando próximo a receber o passe novamente, né, os trabalhadores que tinham visto que ela recebeu o passe, dona fulana, mas a senhora não está se sentindo bem que voltou para o passe? Não, é que semana que vem eu não vou vir no centro espírita, eu já estou tomando o passe da semana que vem. Então, nós fazemos essa movimentação em que a gente quer a hóstia para que durante uma semana a gente fique protegido e a nossa consciência fique tranquila que nós cumprimos o dever de cristão. No início desse capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, Kardec ele pega a parábola do festim das bodas. Eu não vou ler ela neste momento, sugiro que vocês leiam em casa, quando tiver a oportunidade, mas tem um trechinho aqui que eles dizem que para se sentar à mesa do banquete do Senhor, e o Senhor é o Deus, e sentar à mesa no banquete é ir comungar com o Pai. Nós precisamos estar com a veste nupcial. E essa veste nupcial é essa transformação íntima em que nós fazemos um movimento para acertar. Que nós temos a vontade de fazer o bem, o desejo pelo certo, pelo bom, o desejo pelo amor. E essa veste nupcial ela não pode ser simplesmente vestida da boca para fora. Ela tem que ser internalizada. Tanto que na parábola, o Senhor identifica que tem algumas pessoas que estavam sentadas à mesa do banquete, mas que não estavam vestidos com a túnica nupcial. E aí eles são retirados, são jogados ao fogo. Porque não havia uma transformação íntima de verdade. Tem uma outra passagem do Evangelho que diz que quando a gente vai em direção ao Senhor para fazer as nossas orações, para pedir ajuda, pedir a força, ele diz assim, que antes de nós procurarmos a Deus, nós temos que olhar em nosso íntimo e ver se a gente não tem nenhum inimigo. Porque se tivermos algum inimigo, temos que primeiro nos reconciliar com ele, para depois ter vestido a túnica nupcial para pedir o agradecimento, a bênção ao Senhor. E nessa passagem, ou nessa história, em que o homem, através do álcool, do prazer pelo uso do álcool, se deixou levar, e se deixando levar, ele perdeu não só as coisas materiais, mas tudo aquilo que tinha valor real, como a família e a felicidade da família. Assim nós encontramos tantas outras coisas
do nosso dia a dia, em que nós nos deixamos levar, porque elas nos trazem os gozos da matéria, nos trazem a amortização de dores físicas, e a gente vai caminhando pela porta larga dos demais vícios, sejam eles das substâncias psicoativas, dos remédios, da gula, do exagero da comida, seja através da descompulsão nas compras das coisas materiais, dos jogos. E esses são os que aparentemente são até os mais fáceis de identificar. Mas tem outras portas largas que nós nos deixamos levar e nos transpusemos, que são aquelas mais difíceis de a gente identificar, que a gente se compraz, que são as nossas deficiências morais, da vaidade, do ódio, do egoísmo, no dia a dia, no trato com todos, com a família, na rua, no trabalho, em que o eu tem que estar sempre em primeiro lugar. E quando a gente fala que está ajudando o próximo, aí a gente se refere que o próximo é aqueles que estão ao nosso redor, o nosso núcleo familiar. Para mim e para os meus. O resto é o que sobrar. E se sobrar. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 907, que vai falar das paixões, Kardec fez uma pergunta interessante, porque as paixões estão no nosso íntimo, no nosso dia a dia. E Kardec perguntou assim: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então não é a paixão em si, é o princípio originário das paixões, aquele sentimento que vai gerar futuramente a paixão, porque a paixão é o uso inadequado ou excessivo de alguma coisa, ou de algum hábito. Então será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Então aquilo que nos gera inicialmente as nossas vontades pelas coisas materiais é algo natural, que nós vamos, e isso vai até nos ajudar a nossa evolução. Muitos dos avanços tecnológicos da ciência, elas são decorrentes das nossas vontades de melhorar a nossa vida, melhorar o nosso conforto. E isso não há mal nenhum nisso. É uma forma de exercitarmos a nossa capacidade intelectual, é lei do progresso, é lei do trabalho. Agora, a paixão está no excesso que se acresceu da vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. A 908 também é interessante, sobretudo na explicação de Kardec. Se vocês tiverem curiosidade para ler depois, nós não vamos ler porque não vai dar tempo. Mas a 919, ela é bem interessante. Porque quando a gente fala na porta estreita e na necessidade de fazermos um esforço
para vencer as nossas más tendências, vencermos as nossas inclinações ainda atrasadas que nos aproximam da primitividade. Talvez a gente pense assim, não, mas assim é muito difícil. Deus queria que só os eleitos pudessem passar pela porta estreita, só alguns poucos. Até por isso que ela é pequenininha. Ele não quer que todo mundo passe. Mas não é esse o sentido. Porque Deus, na sua soberana justiça e bondade, Ele quer que todos nós passamos. Esse é o objetivo dele. Ele criou o espírito simples e ignorante para que ele seja perfeito, mas que ele possa conquistar essa perfeição por si próprio. E se nós olharmos a nossa vida material, as coisas que nós conquistamos na vida material, nós vamos ver que eles são através de muito esforço. As coisas não vêm de mão beijada. Nós podemos até ver na sociedade um ou outro exemplo de pessoas que ganham coisas, mas de uma maneira geral, todos nós conquistamos as coisas materiais, o nosso conhecimento, através de muito sacrifício, muito esforço, muita renúncia. Mantemos uma relação afetiva através de muito empenho para aprender a conviver com o outro. Quando um pai vê o seu filho adulto, bem encaminhado, ele olha para trás e vê assim, teve muito esforço, porque não foi fácil educar esse espírito. Alguns mesmo são bem difíceis de educar. E quando o pai olha para trás e vê que o filho está mais ou menos no caminho que aproxima-se da porta estreita, ele vê o sacrifício que foi. E em 909, Kardec perguntou assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E aí responde os espíritos de uma forma até dura, mas não mal educada. Porque os espíritos superiores, eles não são mal educados. Agora, assim como um pai que ama, tem hora que eles precisam ser firmes com a gente, que é a forma que a criança entende, através da firmeza. Eles respondem assim, os espíritos. Então, novamente, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazem esforços muito insignificantes. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Passar pela porta estreita realmente não é fácil. Abdicar das coisas da matéria, daquelas coisas que nos comprazem, não é fácil. Por isso é a prova da matéria. É para verificar se a gente tem possibilidade de passar para outra série ou não. É fazendo a prova. É difícil, é árduo, mas não é impossível. Todos nós, quando somos matriculados na escola da encarnação, nós temos a possibilidade do êxito. Se nós não tivéssemos a possibilidade do êxito, Deus não nos colocaria aquela encarnação. Porque Ele nos matricula para termos êxitos, para passarmos de ano. Mas no decorrer do ano letivo, nós vamos achando interessante ficar conversando com um coleguinha, vamos ficar achando interessante pensar no recreio, achamos interessante que podemos deixar para estudar depois, e aí vem a prova e nós tomamos bomba.
e a porta estreita cada vez fica com um caminho mais árduo e mais longe. Ao passo que aquilo que nos compraz, o caminho é muito fácil e a gente se solta e vai naquele caminho que nos agrada mais, que nos agrada o nosso ego. Por isso, reflitamos sobre a nossa pressa de evoluir, a nossa pressa de atingir a porta estreita, de atingir a perfeição, de podermos ir sentar à mesa com o Senhor, com a nossa túnica espiritual, ou a nossa túnica nupcial, que é o termo que utiliza na parábola, e assim podermos comungar com Deus. E ao passo que, comungando com Deus, vamos gozar a felicidade eterna, a felicidade verdadeira, aquele prazer que a gente está muito longe de sentir o que é. Jesus, nos seus ensinamentos, dizia: procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será acrescentado por lambuja. Tenhamos todos um ótimo resto de semana, que nosso Mestre Jesus continue nos amparando e nos auxiliando nessa caminhada e incentivando esse desejo por, de fato, com sinceridade, buscarmos a porta estreita.